Dia, pessoal, tudo tranquilo? O vídeo de hoje, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre um dos passos mais importantes para realmente você começar a ter uma cabeça de investidor ali e começar a vislumbrar a ideia de que quem vai te aposentar são os seus investimentos e não o INSS. Bora lá então, turma. O tópico de hoje ele é um negócio muito importante e é algo que o investidor tem que ter na cabeça, até os mais experientes, às vezes eles falham nisso. Ou às vezes você acaba se perdendo ali, não lembra exatamente esse conceito muito importante e acaba tomando más decisões. Isso acontece tanto para quem está começando quanto para quem já está há muito tempo no mercado. Todo mundo é suscetível a isso. E no caso é controlar a mentalidade de curto prazo. Outras palavras ali é desapegar do resultado imediato. Para quem está assistindo a série ali do INSS, né, da carteira pública do canal, sabe muito que a gente fala sobre tentar desapegar ali dos movimentos do curto prazo, tentar entender um pouquinho mais o objetivo final, colocar vários objetivos no meio para tentar se distrair todas essas flutuações, né? Tem que manter a cabeça lá no longo prazo e tem que entender que existe um preço em estar no mercado, que é essa volatilidade, que é que nem todo mês vai ser do jeito que você planejou e que o mais importante é manter ali a calma, pensar com a cabeça fria, com com a cabeça fria para ter resultados quentes. Pô, isso é uma ótima ideia de título para o vídeo, né? Para você poder vislumbrar esse futuro, você poder focar naquilo ali e não deixar essas flutuações de curto prazo te desviarem do caminho que você precisa seguir para alcançar os objetivos. Bom, então, como é que a gente faz isso? Não me leve a mal. O nosso sentimento vai tentar prejudicar a jornada. Quando a gente abrir ali o aplicativo e ver alguma coisa que a gente não gosta, a gente vai sentir mal. Isso é totalmente natural. Então não acho que você vai escutar agora esse vídeo e vai colocar isso na tua cabeça e vai sair por aí sendo o melhor investidor de todos os tempos. Isso é literalmente um exercício diário que você tem que se lembrar, você tem que estar ciente o tempo todo disso e que leva muito tempo. Mas que com certeza, se você estiver disposto a aprender, e o quanto mais cedo, com antes você aprender, com certeza vai melhorar muito tanto a sua qualidade de vida, a sua tranquilidade como pessoa e como investidor, e ainda mais os seus resultados de longo prazo. Vamos jogar um jogo então, vamos jogar um jogo. Vamos pegar aqui essa ação e de metade ali de setembro de 2012 até ali o começo de março de 2013. Olhando só esse gráfico aqui, você se sentiria seguro de investir nessa ação? Ou vamos pegar um outro momento aqui. Vamos pegar o começo ali de março de 2016 e vamos estender até ali mais ou menos o final de julho, né? Também do mesmo ano, 2016. E aí, parece uma boa ação? Parece uma má ação? Vamos pegar agora então o ano 2021 completo, de janeiro a dezembro. Ela agora parece uma boa ação, ou agora ela parece pior, ou ela parece a mesma coisa. Ou então essa mesma ação de 2022, começo até o final, de janeiro até dezembro, ela parece uma boa ação ainda? Qual a resposta que a gente consegue tirar utilizando apenas essas informações? E eu imagino que existem duas respostas plausíveis. A primeira seria você falando sim, é uma boa ação ou não é uma boa ação, dando uma resposta contundente ali, falando, não, beleza, eu cravo um sim ou um não. E tem uma outra resposta que seria, pô, preciso de mais informações para decidir. E eu não vou querer dizer que ninguém está errado. Na verdade, os dois estão parcialmente certos aí nessa resposta. Mas já vou dizer por que cada um está certo dentro da sua própria maneira. Se você respondeu assim como a primeira pessoa ali, cravou um sim, cravou um não e falou não, em cada momento é um negócio diferente, você não está errado. Isso daí é sim uma maneira de ganhar dinheiro no mercado, que é com o swing trade que a gente fala, que é comprar a ação ali tentando encontrar uma baixa, vender ela na alta. Totalmente normal, legal, ok, né? Você não está errado em fazer isso. Isso sim é uma maneira de ganhar dinheiro na bolsa. Se você consegue realizar esse estudo, se você consegue entender os movimentos, perfeito, ótimo. Mas, se você respondeu, cara, eu preciso de mais informação, não ficou legal, esse período aí de 5 meses, de 3 meses, de um ano, não é o que eu costumo analisar, então você provavelmente tem uma mentalidade de investidor um pouquinho diferente. Você gosta de olhar o que a gente chama de análise fundamentalista. Você quer descobrir qual ação que é. Porque, pô, se eu acabei de mostrar ali para uma mesma pessoa, eu mostrei essa ação e falei que ela era da Oi, e para outra pessoa eu falei que ela era da VEG, a pessoa vai ter uma percepção diferente de se ela deveria comprar ou não, de realmente do valor da companhia, e isso também está certo. Não estou aqui para dizer que um jeito está errado, o outro jeito está certo. Mas agora, pensando numa mentalidade de longo prazo, esse segundo pensamento, segunda forma de pensar, é mais fácil.
Por que que é mais fácil? Pô, o primeiro ali você precisa realmente estar antenado, entender os movimentos, estar de olho nas notícias, acompanhar realmente o negócio muito de perto ali. Enquanto o segundo, você precisa entender o mercado, você precisa entender a ação que você está comprando, a empresa, né, que representa essa ação, o mercado que ela está inserido. Mas, de uma hora para outra, as empresas não mudam tanto assim. Óbvio que existem mudanças estruturais, a gente vive num país que até o passado é incerto, né? De vez em quando sai alguma coisa que muda a nossa percepção do próprio passado, ou as regras que operavam no passado. Mas o negócio é o seguinte: é muito raro uma empresa saudável, verdadeiramente saudável, realmente respeitada, de uma hora para outra parar de existir, ou decretar falência, ou parar de pagar as dívidas, é muito raro. A moral da história é que boas empresas tendem a avisar quando elas vão morrer. Não é que ela não pode morrer, mas com certeza, tu pega uma VEG, por exemplo, que é uma grande empresa, se algum dia começar a dar problema, a gente vai ser avisado. Não vai ser um negócio silencioso, vai ser bem escancarado que vai estar dando problema e ela vai sangrar por muito tempo antes de morrer. Então, essa segunda mentalidade ela é um pouco mais fácil para o investidor e, inclusive, demanda menos dor de cabeça. Eu não vou dizer nem tempo, esforço, não. Ela demanda menos estômago, ela demanda menos dor de cabeça e horas ali para você ficar em cima do negócio se preocupando, se você tiver a mentalidade correta de longo prazo. Se você se preocupa com o curto prazo e com essas flutuações, cara, não tem muita salvação, não. A salvação é parar de se preocupar com isso. Porque, por exemplo, vamos revelar que ação era essa que a gente estava analisando, que às vezes muitos de vocês podem ter respondido lá naqueles primeiros gráficos que não compraria de jeito nenhum, ou às vezes em 2022 falando, meu Deus, que empresa horrível. Vamos dar uma olhada que empresa que era? Vamos lá, mudei até a minha câmera de lugar aqui para poder mostrar o gráfico completo. Bom, essa empresa que talvez você tenha comprado, talvez você não tenha comprado, talvez você olhasse e falasse, cara, que empresa horrível em 2013. Ali em 2013, né? Era a Apple. Apenas uma gigante do mundo da tecnologia, uma empresa com um valor de mercado acima de US$ 1 trilhão. Uma empresa pequena, e coisa pouca, assim, que, tipo, não é como se ela tivesse rendido desde aquele momento em 2013 até os dias de hoje, mais ou menos 1.150%, assim, tipo, não é como se ela fosse realmente essa baita empresa. Mas esse exercício, essa brincadeira é para mostrar, óbvio que eu selecionei uma ação que deu certo. Existem ações que deram errado, que tiveram aquela mesma trajetória em 2013, só que deram errado. E qual que é a diferença delas? Você saberia lá em 2013 identificar a diferença entre uma Nokia e uma Apple? Saber qual que vai dar mais certo no futuro? Olha, se você é um especialista ou se você entende um pouquinho mais de análise fundamentalista, se você gosta de estudar mais esse lado de beleza, qual é a empresa que eu estou comprando? Eu não estou comprando um pedaço de papel que vai para cima e para baixo. Eu estou comprando uma participação numa empresa que tem funcionários, que tem lucro, que tem logística, que tem todo um processo criativo de marca por trás. É isso que eu estou comprando. Então é por isso que há uma diferença muito grande entre comprar X ou Y se você está olhando para o lado fundamentalista da coisa. A Apple em 2013, se você realmente acreditava no projeto, você lia ali os relatórios, você via que fazia sentido para você, esse momento foi um momento maravilhoso para você entrar comprando mais ainda. Ao invés de se assustar, ao invés de ficar fora do mercado, ao invés de ter essa mentalidade de curto prazo, de pensar, tá caindo agora, então é ruim. Cara, o mercado nem sempre é 100% racional 100% das vezes. A gente pode falar um pouquinho sobre isso. Tem um artigo muito bom de 1969. Famas, Fisher, Jensen e Rowe são os quatro autores e eles falam sobre hipótese de eficiência de mercado, em que no mundo de total eficiência de mercado as informações são processadas de maneira perfeita, que assim que a informação se torna disponível todo mundo sabe imediatamente, mas a gente sabe que o mercado não funciona exatamente assim. A gente, de acordo com esse artigo, a gente funciona numa hipótese semi-forte. Não é uma hipótese forte, ela é semi-forte, de que realmente, a partir de um certo momento, a informação se torna pública e aí ela é difundida abertamente até certo nível, mas existem vazamentos de informação, existe informação privilegiada, existe um tempo que demora entre sair a informação e o mercado reagir. Muitas coisas podem estar no meio do caminho e isso às vezes demora algumas horas, às vezes demora alguns dias, às vezes demora alguns meses, às vezes demora um ano. E se você tem uma mentalidade de curto prazo, você só está vendo o número na tela, você ficaria de fora de uma Apple, você ficaria de fora de uma Vale crescendo absurdamente, você ficaria de fora da Petrobras, você ficaria de fora de diversas ações que tiveram um ganho
exponencial, absurdo, que realmente mudaram a vida de muitas pessoas que investiram nelas e que garantiram, às vezes, a aposentadoria de muitas pessoas, simplesmente por estar muito apegado no curto prazo. Tá, beleza. E agora vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Não vamos ficar aqui só dizendo, tá, você tá errado por pensar no curto prazo, porque é um negócio natural do ser humano. A gente não pode esperar que a gente compreenda o longo prazo, até eu mesmo. Tem muitas vezes que eu sou movido pelo curto prazo. Mas é importante que quando pelo menos a gente está falando de investimento, das decisões que a gente vai tomar dentro do nosso aplicativo ali, que elas sejam o mais racionais possíveis, que a gente consiga o máximo de tempo possível ficar longe dessa mentalidade de curto prazo. Bora introduzir então nessa história uma pessoa muito importante que é Peter Lynch. Quem é Peter Lynch? Se você me pergunta. Bom, ele é um cara ali normal, pouca coisa, que pô, dava para fazer um vídeo só sobre ele. O cara é um investidor lendário e que ele foi gestor de um fundo de 1977 até 1990, o fundo Fidelity Magellan. Pronúncia tá em dia, tá? Pronúncia em inglês aqui é a especialidade da casa. E ele conseguiu, nesse período de 13 anos, uma humilde rentabilidade média de 29% ao ano. Você não escutou errado. 29% ao ano. Isso é ridículo. Isso é absurdo. Isso é sobrenatural. Então, agora que a gente já está introduzido a Peter Lynch e sabe quem ele é, a gente já é amigo dele, a gente já pode chamar por um nome um pouquinho mais carinhoso, como por exemplo Pedro. Vamos lá, então. O meu mano Pedro, cara aqui que já estamos apresentados, já somos amigos, já somos conhecidos. E o que o meu mano Pedro tem a ver com o título do vídeo, com a capa do vídeo, com o Abel Ferreira? Por um acaso, Pedrão era atleta da base do Sporting em 2012, quando o Abel começou a fazer seu primeiro trabalho como técnico? Não, até onde eu sei, não. Mas toda essa mentalidade de que o Abel sempre fala da cabeça fria e o coração quente, que eu coloquei no título do vídeo, cabeça fria, resultados quentes, é um pouquinho do que o Peter Lynch, do que o Pedro falava também sobre essa mentalidade de curto prazo, de como o estar no mercado tem um preço e você tem que pagar esse preço, que é a volatilidade, que você tem que pensar ali no longo prazo e você tem que ignorar todos esses impulsos micro, curto prazo que estão dizendo para você fazer diversas ações que muitas vezes vão acabar fazendo com que você perca dinheiro. Então vamos entrar um pouquinho mais a fundo aí para explicar um pouquinho mais sobre Pedro Lynch, ou Peter Lynch, para os hablantes da língua inglesa. Vamos lá. Bom, então, no livro Beating the Street, ou tipo, Batendo a Rua, que se refere à rua Wall Street, lançado ali em 93, um pouquinho depois dele deixar o Fidelity, o Pedro falava pela primeira vez sobre esse conceito, mas se eu fosse recomendar um livro dele para você poder ler, é um livro grosso, denso, a leitura não é a mais agradável e fácil do mundo, mas ela é recheada de histórias e de trechos de cartas que ele publicava para os seus investidores. Então é uma leitura legal, interessante. Ela é longa, não vou enganar ninguém aqui. O nome do livro é O Jeito Peter Lynch de Investir. E ele deixa bem claro essa ideia nesses dois livros, primeiro no Beating the Street e depois no Jeito Peter Lynch de Investir, de que abre aspas, muito mais dinheiro foi perdido por investidores tentando se preparar para as correções ou antecipá-las do que foi perdido nas correções. Fecha aspas. Ou seja, meu amigo Pedro falava, enfatizava, falava o tempo todo que era muito mais difícil tentar se antecipar aos movimentos do mercado. É realmente muito difícil tentar prever. Você tem que ter uma habilidade cognitiva e uma disponibilidade de informações tão acima da média que não dá para eu simplesmente vir aqui a público e falar para todos vocês que isso é possível, porque não é. São pouquíssimas pessoas no mundo, e eu acho que eu não conheço nenhuma capaz de fazer isso, que vão conseguir realmente operar prevendo tudo isso. Então a gente faz a segunda melhor coisa, que é ver o que está acontecendo e se adaptar. E reagir da melhor forma. A gente não pode escolher o que vai acontecer, mas a gente com certeza consegue escolher como é que a gente vai tentar lidar com a situação. E Peter Lynch falava muito sobre isso, como né, nesse próprio trecho ele fala que mais dinheiro é perdido tentando se antecipar do que o que realmente vai acontecer. Quando a notícia ruim chegar, você vai perder menos dinheiro do que se você tentasse ficar antecipando a notícia ruim. E tem um gráfico bem legal para mostrar, para falar sobre isso, e eu fiz uma versão própria também para falar sobre o mercado brasileiro. Corta aí o próximo take. Editor, também conhecido como Rafael do Futuro, coloca aí na tela para mim, por favor, o retorno anualizado do S&P 500, ou se a gente tá aqui no inglês, né, gastando aquela língua inglesa, do S&P 500. E coloca aí, desde 1990, vai lá. Beleza, muito obrigado, editor, cara, tu é incrível. Muito obrigado. Agradeço demais pelo seu trabalho, tá? Como é que tá o retorno anualizado do S&P?
Bom, a gente não, né? Eles renderam 8,7% ao ano desde 1990. Tá, e o que acontece se você perder os 5 melhores dias? Quantos dias. Editor, por favor, coloca aqui de novo aqui. Quantos dias fazem desde o dia 1 de janeiro de 1990? Só para eu ter uma noção. Legal, muito obrigado, muito obrigado. Imagina que você perca só os 5 melhores dias. Por um infortúnio, infortúnio, essa palavra existe, do destino, uma má sorte aí do destino, você acabe ficando de fora só dos 5 melhores dias. Cara, a tua rentabilidade cai para 7,10% ao ano. E se você perder os 10 melhores dias, 6% ao ano. E se você perder os 30 melhores dias, 2,7% ao ano. E se você perder os 50 melhores dias, aí você tem que ser bem azarado. Ou apenas ser um cara que tem muito medo. Você vai ter uma rentabilidade média de 0,1% ao ano. O que é assustador pensar. Principalmente esse primeiro salto ali, se você perder só 5 dias dentro de todo esse período de tempo, você vai ter 1,6% ao ano menos retorno. Isso é a diferença de um IPCA mais 6 e de um IPCA mais 4,4. É muita diferença. É realmente assustador pensar que só 5 dias tem um impacto tão grande. Bom, de qualquer forma, eu fiz um estudo pensando então para tentar transformar esse estudo aqui que Peter Lynch meio que encomendou, né, para a realidade brasileira. E o resultado foi bem interessante, porque eu usei uma metodologia um pouquinho diferente para representar a pessoa que tem medo, a pessoa que vê alguma coisa ruim acontecendo ali no mercado e fica com medo e escolhe sair. Então vamos dar uma olhada como é que ficou. Bom, começamos aqui então com o retorno acumulado. A linha verde significa se você simplesmente colocar R$ 100 ali em 1996 e ficar em maio de 96 e ficar até hoje, a linha amarela significa que nas 5 piores semanas você se desespera e sai da bolsa no meio dessas 5 semanas e só volta quando ela apresentar sinais de recuperação. Aí eu fiz um cálculozinho rápido ali de desvio padrão para ver o que eu poderia considerar uma recuperação e coloquei aqui que esse investidor hipotético ele fica com medo, sai na metade da semana e aí quando ele vê um sinal de recuperação ele entra no meio da semana novamente. Então ele perde metade da queda e perde metade da alta também. E o que acontece é que se ele faz isso nas 5 piores semanas e volta apenas depois da recuperação, o rendimento dele é quase a metade. Em vez de render 2.532%, aquele investimento lá de 96 até hoje, ele vai render 1.424%. Isso é uma diferença brutal de quase 1.000% que você perdeu porque você ficou de fora da recuperação. E é esse o ponto. E ali, se você pega as 10 piores semanas, também baixa mais um pouquinho, para 1.300%. Porque muito da quinta até a 10ª pior semana, elas são parecidas, elas aconteceram perto dos mesmos momentos. Geralmente vai ser um momento de crise ali em 2008, em 2020, na pandemia. Geralmente elas acontecem muito próxima. Só que, e aí entra a metodologia do Peter Lynch. Se você sai do mercado quando ele está caindo e só entra de volta quando ele apresentar sinais de recuperação, você não é um investidor onisciente. Você não sabe que amanhã ele vai recuperar. Você não consegue agir antes do mercado, na imensa maioria das vezes. Como eu falei, você tem que ter realmente uma habilidade impressionante, uma fonte de notícias muito, muito, muito rápida para poder reagir a isso. E se você for uma pessoa média que fica com medo e depois volta só quando sente confiança novamente, você perde a oportunidade, você não se dá a oportunidade de aproveitar a recuperação. Porque você não sabe que amanhã vai recuperar. Você não tem como saber quando que vai recuperar. Se você acredita que o negócio não vai virar pó, e você tem a mentalidade de longo prazo, você fala, tipo, não, beleza, a gente está no meio do Covid, mas quando isso tudo acabar, e que lá, vamos dizer, em março de 2020, você não sabia se ia durar 40 dias, se ia durar um ano, se ia durar uma década, mas você tem a mentalidade que, não, beleza, quando isso acabar, eu tenho certeza que galpão logístico não é um negócio que vai parar de existir. Cara, continue investindo numa empresa de galpão logístico, continue investindo numa empresa que você olha e fala, dada essa circunstância, ela vai para zero ou ela vai só sofrer? Ou ela vai só ter um momento ruim de curto prazo? Se a resposta foi essa segunda opção, então vale a pena estar no mercado, ou como o Peter Lynch fala, vale a pena pagar o preço. Que o preço é essa volatilidade, são os movimentos de curto prazo, são as notícias, são as coisas que acontecem. Enquanto a empresa ainda tiver os bons fundamentos, enquanto a empresa ainda for a mesma empresa que você comprou e com uma boa perspectiva, e que você acredita ainda que vale a pena continuar investindo, cara, então é melhor não se deixar mover pela aquele emoção de curto prazo de falar, não, cara, começou a cair, eu fiz uma má decisão, vende. Primeiro que isso pode indicar que talvez você realmente tenha feito uma má decisão, talvez você tenha comprado um negócio que você não acreditava totalmente ou que você não estava preparado. O que
totalmente normal, não tem nada de ruim nisso. Às vezes a gente faz decisões que a gente não está preparado para realmente assumir e tá ok, tudo bem. Volta, engole ali a perda que você pode ter tido, estuda um pouquinho mais, volta melhor, mas não fique se culpando depois se essa empresa se recuperar e você ficar de fora. Porque se você realmente não tinha essa visão da empresa, se você não acreditava na empresa, por que você investiu lá no primeiro momento, né? Se for só para especular por especular, não vai funcionar. Você vai ficar sempre preso nessa mentalidade de curto prazo e você não vai conseguir pensar nas empresas como participação. Você não vai conseguir pensar que você tem participação naquela empresa, que você quer o bem daquela empresa, que você quer que ela cresça. Você vai só pensar que, beleza, eu quero que esse número que está na minha tela vá para cima, para baixo, para cima, para baixo. Quando estiver para cima, eu vou vender. E esse não é a maneira correta de pensar em investimentos, pelo menos não para quem tem uma mentalidade que quer se aposentar, quer atingir um grande objetivo de longo prazo. Então, entra muito nesse mesmo nessa mesma argumentação que o Peter Lynch usava. E se a gente pegar e fazer a comparação agora para a bolsa brasileira, seria basicamente considerar que a bolsa em média, se você ficou o tempo todo, rendeu 12,39% ao ano, contra uma bolsa que rendeu 10% ao ano se você saiu nas 5 piores semanas, ou 9,9% se você saiu nas 10 piores semanas. Então, às vezes vale a pena pagar o preço, às vezes faz muito mais sentido você ter confiança no que você está fazendo, você tem que ter feito um bom estudo, não adianta simplesmente acreditar que qualquer empresa que está caindo vai recuperar, porque a gente vê os casos, vamos dizer, da Oi, o próprio Magazine Luiza ali, que é um negócio mais cíclico, é um setor um pouquinho mais complicado, mas empresas como o Traders Club ou alguns outros tickers que eu posso citar aqui, que começaram a cair, e muitas pessoas compraram meio que numa fé infundada, sem realmente motivos por trás, e que elas iam se recuperar, mesmo com todos os dados econômicos que as empresas registravam, que as empresas publicavam, dizendo, literalmente, estamos mal, estamos indo a pior. Então, se você pega uma empresa que fala, estamos bem, estando indo a melhor, e o preço está caindo, você obviamente estuda, você entende por que está caindo, você tenta encontrar uma motivação lógica. Se para você não faz sentido aquele preço, se você realmente olha e fala, cara, não é possível que eu estou comprando essa empresa a esse preço, para mim não vale, tipo, não faz nenhum sentido ela estar tão mal precificada, cara, compra. E se o teu estudo está certo, se você tem realmente confiança naquela tese que você montou, não se deixa levar aos pequenos devaneios do curto prazo ali. Porque muitas vezes a gente se pega nisso de tipo, comprei uma ação hoje e durante essa semana ela valorizou. Fiz uma boa escolha. Cara, você só vai saber se você fez uma boa escolha quando você vender. Se você vender na semana, beleza, você fez uma boa escolha, curtiu um prazo, ganhou uma migalhinha ali, volta para casa feliz. Agora, se você realmente está investindo nessa empresa pensando no longo prazo, cara, você vai descobrir se fez uma boa escolha ao longo dos anos, ao longo dos meses. Não adianta você achar que investi hoje e amanhã caiu, cara, nossa, eu fiz a pior decisão da minha vida, olha aqui, eu tô perdendo dinheiro. Só vai perder dinheiro se você fez um estudo ruim. Se você tem confiança naquilo, cara, provavelmente você fez uma boa escolha e o mercado só está agindo no curto prazo. E não é só Pedro Lynch que utiliza também dessa metodologia. A gente pode citar aqui o Morgan Housel, que é o autor de A Psicologia Financeira, ótimo livro, muito bom, muito introdutório, linguagem simples. Eu vou fazer um vídeo com toda certeza para falar sobre esse livro. E o Morgan Housel, né, o autor do livro, ele falava que qual que é a estratégia dele? Ele quer estar na média do mercado por mais tempo do que a média do mercado. Então, ele não precisa ser impressionante, ele não precisa superar todo o mercado, todas as expectativas ali, ele não precisa estar à frente dos outros investidores. Ele só tem que ter cabeça e estômago para estar no mercado, aguentar essas flutuações por mais tempo do que a média consegue aguentar. Ele tem que se desesperar menos que a média, ele tem que manter a frieza, a cabeça fria por mais tempo do que a média. Essa é a maneira que ele falou que é para construir patrimônio, principalmente se você pensa em longo prazo. E para deixar aqui mais 5 centavos aqui de contribuição, eu diria que uma das maneiras mais eficientes e simples de você poder começar a se sentir confortável em ter essa visão no longo prazo, antes de começar a investir nessas coisas voláteis aí nesse mercado de renda variável, é ter uma reserva de emergência. Isso é a coisa mais recomendada de todas antes de você começar a realmente investir ali, colocar o teu dinheiro pensando em longo prazo, é você cuidar desse curto prazo. É você ter a segurança de poder falar, cara, beleza, eu comprei uma ação aqui, eu comprei Apple, e eu tenho certeza que, cara, pelos fundamentos, pela toda a perspectiva da empresa, ela vai valorizar no longo prazo. Mas vamos dizer que exatamente lá em 2016, quando ela estava andando de lado, caindo um pouquinho ali, você tem uma emergência e você precisa desse dinheiro. Se você tiver que vender as suas ações da Apple no momento que elas estão indo mal, você vai perder dinheiro. E você vai ficar com uma sensação muito ruim. Então, se você tivesse uma reserva de emergência, e aí que é a coisa mais importante de ter essa reserva, que você possa utilizar para apagar um incêndio ali, para apagar realmente uma emergência ali que surgiu no meio do caminho, você pode se dar o luxo de olhar para aquela parte do seu patrimônio que está em renda variável, por exemplo, e falar: aquilo ali é longo prazo. Aquilo eu não mexo até que a gente chegue no longo prazo.
E isso vai fazer com que você tenha essa segurança, que você tenha um patrimônio focado para apagar os incêndios, para resolver os problemas do curto prazo. Porque eles podem acontecer, é super natural que eles aconteçam. E para que você não precise dilapidar o teu patrimônio e sair, às vezes, de uma operação em um momento inoportuno, porque é bem comum que os momentos ruins para o mercado de ações também sejam momentos ruins para os consumidores. Um exemplo bom é a Covid. Se você não estava preparado, você não tinha uma reserva de emergência, aconteceu o Covid ali e todas as ações despencaram e você está precisando de dinheiro, você vai ter que vender com prejuízo as suas ações para cobrir alguma emergência ali, algum rombo financeiro que tenha acontecido. Se você tinha uma reserva, você usa ela para cuidar da sua vida financeira pessoal ali e continua com seus investimentos. Se eles ainda têm fundamento, se eles ainda fazem sentido, você consegue continuar com a mentalidade de longo prazo sem precisar abrir mão ali das emergências do curto prazo, porque elas acontecem. Não acho que investir é simplesmente ignorar o presente, é abdicar do presente para conseguir o futuro. Isso daí não existe. Não existe abdicar 100% do presente só pensando no futuro. Então, por favor, tenham uma reserva de emergência como primeira coisa que vocês façam. A coisa mais importante que mais vai te trazer segurança na hora de poder começar a investir e falar, beleza, eu sou investidor de longo prazo, eu tenho um objetivo muito bem traçado lá para o futuro e eu quero atingir ele. Mas eu tenho a segurança para me manter aqui no curto prazo, tranquilo, não importa o que aconteça, eu tenho a minha reserva de emergência. E para finalizar o vídeo de hoje, eu poderia falar isso 80 vezes durante o vídeo, porque também é extremamente importante. E eu tentei frisar, colocar as palavras corretas o tempo todo, que é, isso só se aplica, toda essa metodologia que a gente falou, toda essa mentalidade que a gente falou, só funciona se você escolher boas empresas. Se você escolher uma empresa ruim e continuar dizendo para si mesmo, não, isso aqui é mentalidade de longo prazo, ela tá caindo agora, mas não se preocupe, ela vai recuperar. E você é um torcedor de ação, você não estudou, você não analisou, você realmente não entende os números daquela empresa, você só torce para que ela seja melhor no futuro do que ela é hoje, cara, você fez uma péssima decisão e quase com certeza vai dar errado. Se não der errado, foi por sorte. E aí é pior ainda, porque se você fez um estudo totalmente errado, numa empresa ruim, fez tudo errado, e deu certo, aí já era. Aí você viciou o teu cérebro em fazer coisa errada e ainda foi recompensado. Vamos falar de novo aí de hormônio, de choquinho feliz. Cara, você obrigou o teu cérebro a liberar um choquinho feliz no momento que você errou. E agora você tá viciado em errar. Então já era, esquece. Se você não sabe, se você não se preparou, você não estudou, você simplesmente comprou um negócio e começou a torcer ali, pega tudo isso que eu falei, todo esse vídeo aí sobre mentalidade de longo prazo, joga no lixo, porque não vai funcionar, cara. Se você investe em empresas ruins, não adianta pensar que a mentalidade de longo prazo vai te salvar. Então é isso. Eu poderia continuar falando milhares de vezes. Só funciona para empresas boas. Você primeiro precisa saber onde é que você tá colocando o pé para depois começar a pensar, tipo, não, porque isso aqui é a minha mentalidade. Beleza? Legal? Entendido? E vamos finalizar então o vídeo com um último ensinamento de Peter Lynch, que ele dizia, e ele repetia isso em muitos livros, diversas obras dele ali, diversas entrevistas, que, abre aspas, ações não são um bilhete de loteria, fecha aspas. Ou seja, se você compra uma ação apenas esperando que por conta da tua sorte, da tua resiliência de longo prazo isso vai funcionar, isso não vai. Agora, se você comprou uma boa ação, se você realmente fez o dever de casa bonitinho, não precisa se preocupar com as flutuações do mercado. Enquanto essa empresa continuar sendo uma boa empresa, ela tende no longo prazo a te recompensar, a ter realmente esse crescimento que você está esperando. Se você investe em uma empresa sólida e tem boas perspectivas de futuro, pode pegar esse vídeo e repetir ele, dar uma estudada, pesquisar um pouquinho mais, ler os livros que eu recomendei e que com certeza você vai ter um resultado muito melhor do que uma pessoa que entrou com medo, sem estudar e que realmente não está preparada para entender aí toda a grandeza que é imaginar o longo prazo e fazer realmente esse planejamento. Pessoal, muito obrigado por assistirem até aqui. Por favor, comentem aí se vocês acharam legal. Se algum de vocês já leu algum desses livros, também tem algum ensinamento, alguma coisa que aprendeu com Peter Lynch, com Morgan Housel ou até com outros autores que também abordam esses temas, pô, compartilha aí, vamos conversar ali um pouquinho, vai ser bem legal. Muito obrigado por todo mundo que assistiu até aqui. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.